Olá, pessoal. Bem-vindos para a nossa gravação da lição da semana. Continuando o nosso percurso nos temas variados do Evangelho de João. Estamos agora na lição de número 3, que é o nosso tema de atenção para essa semana. Só relembrando, quando a gente observa a forma, a estrutura da lição desse trimestre, diferente de um estudo sistemático, sequencial e cronológico do Evangelho de João, como foi, por exemplo, nossa experiência com o Evangelho de Marcos, esse trimestre nós estamos convidados a observar temas variados do Evangelho de João. Já vimos 2 pacotinhos iniciais temáticos apontando para a questão de sinais que, de alguma forma, demonstram peculiaridades ou características da atividade do Cristo, seja no seu contexto de atividade messiânica, seja no seu contexto de atividade de divindade. Na primeira das lições, a gente foi chamado a atenção para Jesus apontando sinais do caminho que, de alguma forma, provocavam seus interlocutores a demonstração de fé. Na segunda lição, a gente observou os sinais da divindade, que é uma das características importantes e marcantes do Evangelho de João, a exaltação à divindade de Cristo. Na lição desta semana, nós vamos continuar nesse percurso também de observação da divindade de Jesus, mas alguns aspectos novos vão surgir, uma vez que a gente vai estudar o capítulo 1 de João. Para isso, como de costume, vamos ao título da lição da semana e o verso principal da lição. Se alguém puder me ajudar, por favor. A história de fundo, o prólogo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. Talvez esse seja um dos textos mais famosos do Evangelho de João, atrelado com mais outros 2 ou 3, principalmente o de João 3,16, que é uma grande promessa do processo inteiro da redenção. Mas João, capítulo 1, verso 1, é um texto famoso em função da forma diferente, da forma não usual, próxima da filosofia, dos modelos da lógica grega que esse texto traz, e a reflexão que ele provoca em função de 3 paradigmas estabelecidos no texto. A lição propõe um título como, o autor da lição propõe um título como A História de Fundo. Qual é a intenção desse título? A história de fundo é aquilo que de alguma forma permeia o livro todo, o evangelho todo de João. Se na lição da semana passada nós fomos chamados a atenção, nas 2 lições, na realidade anteriores, fomos chamados a atenção para observar o propósito da narrativa do Evangelho de João, principalmente a lição 1, no caso da lição dessa semana, a gente vai ver aquilo que amarra o texto, aquilo que costura essa parte de background do texto na apresentação inicial que João faz de Jesus. Diferentemente de todos os demais evangelhos, João não apresenta o Cristo Messias, não apresenta a história do Cristo Messias, não apresenta as profecias a respeito da vinda de Jesus como Messias, como os demais evangelistas fazem, seja Mateus, Marcos ou Lucas. João vai para um outro lugar, um outro tempo histórico na descrição inicial do seu evangelho. Para isso, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, e a gente vai acompanhando alguns dos trechos principais deste texto, que valem a pena como transcurso da lição, daquilo que é talvez um pouco diferente do que vocês já vão ler na própria lição dessa semana. Diferente não no sentido de ser novidade, mas diferente no sentido da gente perceber algumas abordagens, algumas nuances que podem contornar o estudo da lição que faremos durante a semana. Primeira coisa importante da descrição inicial é o posicionamento em 3 dimensões, em 3 marcos distintos dessa frase inicial que está no verso principal. No princípio era o verbo, primeira referência. O verbo estava com Deus, segunda referência. O verbo era Deus. Essas 3 referências, por mais que pareçam simples nas frases isoladas, no princípio era o verbo, isola com a segunda frase, no princípio estava com Deus, isola na terceira frase, o verbo era Deus, essas frases isoladas são relativamente simples, mas quando a gente junta as 3, elas criam uma dificuldade estrutural que provoca, na nossa leitura primeira, um aprofundamento para a compreensão. Primeiro, por quê? Se o texto começa dizendo que no princípio era o verbo, a gente precisa saber de que princípio é esse que o texto está falando. Guarda isso numa caixa. Segunda referência, o verbo estava neste princípio,
com Deus. Portanto, o texto identifica duas pessoas, duas entidades aqui. Uma chamada de verbo e a outra chamada de Deus, com quem o verbo está. Portanto, duas pessoas, duas personalidades, dois entes no texto. A terceira frase complica o texto, porque diz que o verbo era Deus. E a pergunta sempre crucial desse texto é possível o verbo estar com quem o verbo é? Porque o texto afirma que o verbo é Deus e o texto afirma que o verbo está com Deus. E a pergunta que fica no ar é: o verbo pode estar com quem ele mesmo é? A gente só resolve essa questão em definitivo quando a gente percebe que a expressão Deus nesse texto não é uma identificação pessoal particular, mas é uma identificação de característica de uma pessoa, característica de alguém. É uma qualidade, é um adjetivo de alguém. Por isso que o verbo pode ao mesmo tempo estar com aquele que é Deus e o verbo também ser Deus, porque Deus é uma qualidade destes dois sujeitos, dessas duas entidades que estão aqui. Em outras palavras, o verbo está com alguém que tem a mesma qualidade que ele. Por que João começa assim, com um texto típico de filosofia grega, um texto montado com uma premissa, um argumento de controle e depois uma conclusão? E mais do que isso, João, para não confundir o leitor, repete no verso 2, e o verbo estava no princípio com Deus, para a gente ter certeza de fato que eram duas pessoas. É só no verso 3 que João declara de que princípio ele está falando e por que fez essa abordagem distintiva no seu evangelho. No verso 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por ele. O sujeito da frase é o verbo, portanto, o ele dessa frase é o verbo. Então, todas as coisas foram feitas por ele, o verbo, e sem ele, o verbo, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João aqui localiza o tempo desse texto. E esse no princípio é exatamente o mesmo no princípio de Gênesis. O que significa que João está trazendo para o seu leitor uma afirmação importantíssima aqui. A primeira delas é descrever que este a quem ele está chamando de verbo tem a qualidade de ser Deus. Este que ele chama de verbo estava no princípio quando todas as coisas foram feitas lá na criação. E mais do que isso, João identifica que quem fez todas as coisas lá na criação foi o verbo. O que significa dizer que quando a gente lê o texto de Gênesis, no princípio criou Deus céus e terra, e lê o texto de João em paralelo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, João está identificando quem é a pessoa que está agindo na criação. O que significa que eu poderia voltar ao Gênesis e sem nenhum problema estrutural no texto, eu ler no princípio criou o verbo céus e terra. Assim como eu poderia ler na sequência da criação e disse o verbo haja luz e houve luz. À luz do verso 3, todas as coisas foram feitas pelo verbo, eu poderia ler o texto de Gênesis trocando a expressão Deus pela expressão verbo. Se a gente correr o texto até o verso 14, lá no verso 14 a gente vai encontrar uma outra expressão identificando o verbo com uma outra realidade histórica. E diz assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outras palavras, João identifica o verbo com uma pessoa única que possa preencher esta característica apresentada no verso 14, que é o Cristo. O verbo se fez carne, habitou entre nós. O que significa que eu poderia voltar ao verso 1 do capítulo 1 de João e trocar a expressão verbo pela expressão conhecida agora pessoal, o Cristo. No princípio era Jesus, ou era o Cristo. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. No verso 3, todas as coisas foram feitas por Jesus e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Qual é a razão para João identificar Jesus com essas duas circunstâncias? A criação e o ser Deus. Na realidade, João opta por abrir o seu evangelho identificando Jesus, o Messias, que ele entende já seja conhecido do seu interlocutor na qualidade de Messias, seja por ter lido o evangelho de Marcos, Mateus ou Lucas,
ou seja, por ter ouvido das pessoas que o Messias já veio. E João se concentra em outra característica, dizer para os seus interlocutores que esse Jesus que esteve entre nós, viveu como um ser humano, ele é Deus e estava presente na criação, fazendo todas as coisas. Ou seja, mais do que nosso Messias, Redentor, Salvador, ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor. E João começa o seu evangelho dessa forma. Conforme João vai aprofundando essas características, e aqui essa expressão verbo traz algo típico da filosofia grega, que é a expressão logos ou logos. Essa expressão é usada na filosofia grega para espelhar conhecimento, lógica, razão. Mas João caprichosamente personaliza o verbo. Ele personaliza a expressão logos, dizendo: logos para o cristianismo não é um conceito, logos para o cristianismo é uma pessoa. O que significa dizer que sabedoria, conhecimento, lógica, razão para o cristianismo se materializa em uma pessoa, o Cristo, o Verbo. Na sequência da abordagem de João, quando a gente olha a expressão de o Verbo se fez carne dentro do conceito estabelecido por João aqui, há algo que se junta àquele conceito inicial, o Verbo é Deus, com o fato de que o Verbo desceu até o mundo na busca do ser humano. E quando fez isso, vimos a sua glória. Essa expressão glória vai se repetir várias vezes no Evangelho de João. Se a gente vai ao capítulo 17, lá no finalzinho da história de Jesus, retratada por João, quando Jesus ora pelos discípulos, um pouquinho antes de ser preso e levado à cruz. Quando ele ora, ele diz: Pai, chegou a minha hora, glorifica o teu Filho. João abre o Evangelho no capítulo 1 dizendo que quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos sua glória. Qual glória, se Cristo se fez homem? A glória do sacrifício, a glória daquele que se dispôs de tudo que tinha no céu e veio ao mundo para salvar. Veio ao mundo demonstrar o amor de Deus e por isso, ao fazê-lo, nós conseguimos perceber que o Pai é amoroso tanto quanto o Filho. E por isso João declara, no capítulo 3, o verso 16, essa expressão máxima de amor, de que Deus doou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, tenha a vida eterna. Essa mesma característica apresentada aqui, de que o Verbo se fez carne e nisso se manifestou a glória de Deus, contrasta com a resposta das pessoas a essa atitude de Cristo, de se dispor da sua divindade e se fazer homem. Dispor no sentido não de perder a divindade, mas de abdicar do uso dessa divindade e se fazer carne e habitar entre nós, sujeito a todo o sofrimento que enfrentamos nesse mundo. Quando a gente entende o Cristo dessa forma, o restante da sequência do capítulo 1 começa a fazer sentido. A partir do verso 5, na verdade do verso 4, quando diz: nele estava a vida era a luz dos homens, e o verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Nessa analogia que João faz com a criação e a atividade messiânica, ele estabelece uma conexão importante. A terra, no início do processo, era sem forma e vazia. Deus vem e ordena a terra, e a primeira coisa que faz é produzir luz que dissipa as trevas que habitam a terra. Quando Cristo vem para salvar a humanidade está em trevas. Agora em trevas por conta do pecado e não pelo fato de a terra estar sem forma e vazia. E o pecado que produz treva é dissipado pela luz do Filho de Deus. Do verso 6 em diante, a gente vai encontrar outra referência importante de que para que o caminho do Cristo fosse aberto e todos tivessem a oportunidade de compreender que ele veio, Deus mandou alguém antes, um que advertia o mundo de que o Cristo estava chegando, para que o mundo não pudesse alegar de que foi pego de surpresa. Vem João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, verso 6. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo mundo, todo homem e que vem ao mundo. O que esse texto ilustra para a gente?
Na sequência da descrição que João faz da divindade de Jesus, da disposição de Jesus de abdicar da sua divindade enquanto usa e vir à Terra na forma humana, esta apresentação de Cristo foi antecipada por alguém. Essa antecipação faz um convite à humanidade para que creia nele, e crendo nele possa obter vida. O problema é que a humanidade teve a advertência, mas não respondeu a essa advertência. A luz verdadeira estava diante deles e eles não reconheceram. Então, do verso 10 em diante, a gente encontra: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, porém o mundo não o conheceu. Veio para aquilo que era seu, porém os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esses 3 versos ilustram a desgraça produzida pelo pecado na natureza humana, a ponto de o ser humano não reconhecer o seu próprio Criador. Cristo vem e se manifesta entre os humanos na condição de um humano, para conectá-los outra vez com aquilo que perderam, que é o seu Salvador, o seu Criador, o seu Deus. Porém, eles não o reconhecem. Pior do que não o reconhecem, eles o conduzem ao sofrimento da cruz. Ele veio para os seus, é uma expressão dupla, ela ao mesmo tempo é uma expressão que apresenta o povo hebreu, do qual o Messias surge enquanto participante, mas não é só isso. O veio para os seus também veio para os seus filhos, ou seja, todos aqueles que foram criados por Deus. E a criatura não reconhece o seu Criador. É interessante que Paulo também faz essa conexão com a história do pecado, quando ele abre o livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 17, ele também faz a mesma conexão, de que a humanidade não glorificou a Deus, não agradeceu ou não louvou a Deus por ser o Criador. Antes, trocou o Criador por criaturas, e com isso perdeu todas as suas referências e caiu na devassidão do pecado. João abre o Evangelho dessa mesma maneira. Ilustra a divindade de Jesus, portanto torna indesculpáveis, como Paulo também diz, todos os seres humanos. Mandou alguém que testificasse do Cristo, mas o ser humano não ouviu e não reconheceu o Cristo. Porém, há um grupo que reconhece, e esse grupo, marcado principalmente na fase inicial da atividade messiânica de Cristo, pelos discípulos. E depois vão sendo ampliados por outros que aderem à fé e, por fim, depois da ascensão de Jesus, a expansão plena do Evangelho. Mas o fato é que esses poucos que aceitaram, que receberam junto com a possibilidade da salvação a nominação de filhos outra vez. Embora não filhos por nascimento, filhos por adoção, mas filhos. E o verso 13 e em diante ilustra essa condição, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas da vontade de Deus. Então, repete aquilo que já lemos: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E aí vem João, testificou dele, clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, quando João identifica o Cristo e avisa os seus ouvintes de que Cristo chegou, João Batista, também faz questão de dizer: Jesus existia antes de mim. E, portanto, ele não é aquele que eu estou batizando no sentido humano, ele é aquele que desde sempre existiu. É o ser divino que com Deus sempre existiu, o Criador de todas as coisas. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Qual é a expressão aqui? Há um contraste entre fé e descrença. Há uma advertência de que aquele que tem a oportunidade de ouvir do Cristo aceite quem ele é, reconheça a necessidade que temos dele e por essa aceitação sejamos transformados. Nesse sentido se manifesta a graça e a glória. A graça que nos permite a redenção, apesar de sermos pecadores, e a glória que nos permite a transformação à imagem deste Deus que outrora foi para nós a referência e que o pecado deslustrou. Portanto, durante essa semana a gente vai ser chamado a olhar com um pouco de atenção mais profunda essa temática, esses elementos que compõem a descrição da divindade de Jesus, a imagem que tínhamos dele e perdemos por ocasião do pecado lá na descrição de Gênesis 3,
As referências que formavam essa proximidade com Deus e que precisam ser resgatadas a partir da proximidade com o Filho, a necessidade da fé, da crença em Cristo como a ponte que nos conduz à salvação e a termos, como Paulo descreve em Romanos 5, paz com Deus outra vez. E por fim, a manifestação plena da glória, quando todos os filhos serão recebidos pelo Pai, indicados pelo Filho como sendo seus. E isso retoma a família original da estrutura de Gênesis, a família original planificada por Deus e que se perdeu por ocasião do pecado. Que tenhamos um bom estudo dessa semana, que olhar para o Cristo por essas múltiplas perspectivas permita, principalmente, ao revisitarmos o texto de Gênesis, nos lembrarmos que o mesmo Cristo que conhecemos de maneira proximal por ser o nosso Salvador é também o Cristo que com suas próprias mãos, juntamente com o Pai e o Espírito, nos criaram lá na descrição de Gênesis. Que Deus abençoe vocês, é o meu desejo para vocês e para mim nessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, te agradecemos pelo amor maravilhoso que permitiu a vinda do teu Filho, morrendo na cruz para nos salvar e nos dando a possibilidade do retorno para casa. Dá, Senhor, que, compreendendo a realidade do Cristo, seja pelo seu processo missional de vir para nos salvar, seja pela condição de Criador, para nos referenciar à imagem que temos, que possamos, a partir dele, reconhecermos a necessidade que temos de sermos tua família e de voltarmos para casa. Isso é o que te pedimos por Jesus. Amém.